Alô pessoal, aqui fala Valdeir Carvalho com você com muito prazer. E o que acontece? A gente, lógico, não tem nenhum objetivo em querer mudar o mundo, nada disso. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, poxa, mas você vai lá, faz aqueles vídeos, fala aquelas coisas. Bom, o objetivo nosso, né, não é mudar o mundo, mas se a gente conseguir, né, e a gente tem conseguido isso, fazer com que uma pessoa, duas pessoas comecem a pensar diferente, comecem a enxergar a verdade, a sua realidade e comece a mudar, tá ótimo, né? E o que acontece? Porque neste mundo de hoje, nós estamos vivendo, querem nos tornar idiotas, né? Querem que a gente pense, desanime, desista, não sonhe mais, não tenha objetivos. As pessoas, né? Hoje, você ser idiota está sendo uma coisa que está sendo, como é que a gente pode falar? Está sendo bem propalada, está sendo bem divulgada. Isso não pode acontecer, não pode acontecer, né? Nós somos seres pensantes. Então, e mesmo com a crise, mesmo com mudanças de governo, é possível sim caminhar, é possível sim conquistar, é possível sim ir para frente, é possível seguir, empreender, se motivar, é possível sim e vai acontecer e vai fazer. Então, essas derrotas que querem colocar na mente das pessoas, né, a gente tem que fugir disso porque grandes reinos, né, se você for pegar toda a história de grandes reinos que surgiram em meio às crises, grandes companhias hoje que tem aí de empresas surgiram também através de ideias em momentos de crises. Pessoas no Brasil, hoje, nós estamos vivendo, temos pessoas das quais nós vamos falar, que no auge da sua carreira também enfrentaram mudanças nas suas carreiras e essas pessoas, com todo, né, o poder que têm, com sua estabilidade, elas também estão se reinventando e elas estão conseguindo caminhar. Pessoas que poderiam chegar e falar, parou, chega, tá bom para mim, já consegui o que eu queria. O que essas pessoas fizeram? Essas pessoas estão continuando. Então, vamos pegar 3 casos para a gente poder falar rapidinho e aí a gente vai analisar e ver que dá para ir e tem que conseguir. Primeiro caso, a gente conhece, né, um produto hoje muito famoso, consumido em grande escala no mundo todo. É um produto, né, que foi a sua concepção original era de ser um remédio, né, para o estômago. As pessoas, o seu criador, infelizmente, é aquilo que a gente fala, né, inventou essa fórmula um pouco tarde para ele, mas ele foi uma pessoa de grande sucesso, porque ele foi um médico, ele foi um farmacêutico, ele já tinha, vamos botar assim, né, com 19 anos de idade, ele consegue se formar em medicina e vai para a parte da farmacêutico. Ali depois, com o tempo, ele já ganha também o direito dele poder usar, né, mexer com essa medicina que mexe com as ervas, com as plantas, e daí vai também para uma guerra civil na sua região, luta nessa guerra civil, quase morreu nessa guerra civil, e quando ele volta, né, dessa guerra civil, quando ele volta desse momento difícil na vida dele, ele começa a observar certos movimentos, ele começa ali a querer mudar a sua vida, depois de ter participado da guerra civil e de já ser um médico, de ter o seu diploma, de ter o seu laboratório, ele começa a querer mudar a vida dele, partir para outro ramo, e aí ele começa a observar o movimento das pessoas, o que as pessoas faziam, aonde as pessoas se reuniam, os pontos, né, que as pessoas sempre depois das suas compras, que viam no supermercado, do seu trabalho, para onde as pessoas iam, sempre no final de tarde, para poder, né, ali ter um pouco de lazer. Então ele cria, né, uma fórmula, ele cria ali um remédio, ele cria, vamos botar assim, um elixir para o estômago, e através que no início ele fez a criação à base de álcool, né? E com essa criação à base de álcool, aí ele já enfrenta um outro problema, que foi com que a sociedade naquela época ela ficou puritana. Então começou uma campanha
contra, né, as bebidas alcoólicas, e essas pessoas começaram a falar que quem fosse uma pessoa honesta, uma pessoa direita, uma pessoa decente, essa pessoa jamais iria estar em um local onde se oferecesse bebida alcoólica. Então ele teve que, novamente, depois de ter criado essa bebida com álcool, então ele teria que desfazer dessa bebida e inventar uma outra bebida. E aí ele vai para o seu laboratório, passa dias no porão da sua casa, dias e dias ali, buscando a fórmula, pega isso, pega aquilo, pega assim, pega assado, manda lá para a sua farmácia, para os provadores, e aí os provadores começam a gostar do que estava sendo feito e começam a jogar na farmácia dele, onde foi o produto começou a ser comercializado, ali nessa farmácia. Eram 9 copos por dia, 5 cents era o valor. Então o que acontece? E as pessoas começam a gostar, mas ele mesmo assim tem um prejuízo, porque 5 copos por dia, 5 cents, então começou a dar um certo prejuízo. E aí o seu contador pega, né, vai observando ali toda a parte da aceitação, e o seu contador faz aí a criação, né, da logomarca desse produto, e escreve, né, com seu próprio punho. Ele cria também, o contador cria a logomarca. E aí, infelizmente, essa pessoa aqui, quando se começa um pouco tarde, o ruim é isso, ele criou essa fórmula, ele criou esse elixir para o estômago, mas ele tinha um vício em morfina, ele precisava de morfina, porque o produto para o qual isso foi criado era para, além de evitar, né, a visão um pouco das fadigas, o mercado industrial estava crescendo muito nessa região, então a carga de trabalho dos profissionais das indústrias, elas também estavam aumentando, e percebia que os profissionais sentiam desgaste. E aí o que acontece? Com isso você precisa criar aí um tônico, né, para dar energia às pessoas. Então, por isso foi concebido esse remédio. E esse remédio ele foi criado para combater, né, problema no estômago, e também dar energia aos trabalhadores, dar força às pessoas. De quem a gente está falando? O nome da pessoa, do farmacêutico, é John Pemberton, né? John Pemberton, que é o farmacêutico, que é o criador da Coca-Cola, né? Que criou a fórmula da Coca-Cola, que deu origem à fórmula da Coca-Cola. Depois de ele ter criado, vamos botar assim, a primeira Coca-Cola alcoólica, né? E aí as pessoas começou esse movimento puritano, então ele teve que refazer, reinventar, e aí ele criou a fórmula da Coca-Cola, que é aí uma das marcas, a 5ª marca mais poderosa do mundo. A Coca-Cola, que ela teve a intenção de ser um remédio e é um refrigerante de grande sucesso, começou a ser vendidas em pontos, né, considerados pontos de venda, onde as pessoas chegavam, se reuniam para conversar, dialogar durante a tarde, e aquilo ali começou a ser colocado. Só que, infelizmente, John Pemberton, ele, devido a uma doença que ele tinha também no estômago, aquilo que ele criou para combater, né, que seria a Coca-Cola, doença no estômago, infelizmente, ele veio a falecer 2 anos depois de ter criado a fórmula da Coca-Cola. Isso que era, né, ficou triste, morreu aos 57 anos, e infelizmente ele não viu aí o sucesso, né, do que se tornou de fato a sua criação. E aí o seu contador, o que ele vem e faz? O Frank Robson, ele vai, pega a Coca-Cola e ele vai e vende, né, a marca, ele vende a Coca-Cola para Asa Candler, que é outro farmacêutico também, que aí sim, quando pega a Coca-Cola, esse outro farmacêutico, Asa Candler, então ele expande a marca da Coca-Cola, expande a Coca-Cola, começa a criar campanhas, começa a criar aí e transforma a Coca-Cola num grande sucesso. Depois, com o tempo, a gente vai falar muito mais sobre a Coca-Cola, a Segunda Guerra Mundial, como serviu para a Coca-Cola expandir a sua marca. Ela teve de se reinventar, porque na Primeira Guerra Mundial, quando ela criou, ela já estava estabilizada. Aí, veio a Primeira Guerra, foi aquela situação toda. A Coca-Cola praticamente também quase faliu, porque guerra é guerra, então transtorno, embargos, essas coisas todas, não tinha mercado para poder vender. E quando ela chega, começa a se reinventar ali, o pós-guerra, vem a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial foi a grande sacada da Coca-Cola, porque o que ela faz? Ela sentiu o impacto da primeira guerra, viu
o que aconteceu na Primeira Guerra, então na Segunda ela usa o marketing, ela usa os soldados, ela vai à Segunda Guerra por soldado, ela entra na Segunda Guerra por soldado, ela cria um mercado, os soldados da Segunda Guerra se transformam nos seus maiores garotos de propaganda, e ela cria aí, né, aquilo, de início ela criou a garrafa para poder depois expandir, e aí vem a grande sacada na Segunda Guerra Mundial, que é a latinha. Com a latinha, ela começa, aquilo é muito mais fácil para você vender, transportar aquela coisa toda, e foi um grande sucesso, e foi através dos soldados que a Coca-Cola também chegou ao Brasil em 1941. Depois a gente fala sobre isso. Então é importante ter essa visão. Mesmo na guerra, ela aprendeu a situação, ela viveu o drama, entrou na Segunda Guerra Mundial e aí expandiu e usou os soldados como os seus garotos propaganda. Outra coisa também, Galvão Bueno está dando um show. Muitos falam, criticam uma opção de coisa. Galvão Bueno, que é um narrador de sucesso, para mim é o maior narrador que se tem nesse Brasil. Em 2018 anunciou aí o seu fim de carreira, passou por um processo muito difícil também na Globo, porque ganhava um salário de 5 milhões de reais mensais, e a Globo aí, devido a essa situação, essa mudança que se teve, botou o salário de Galvão Bueno para 800 mil reais, e Galvão Bueno, que poderia também pensar em parar, em desistir, porque na Copa, já narrou várias Copas, Fórmula 1, muita coisa. O que Galvão Bueno fez? Galvão Bueno está aí dando uma lição, se reinventando, está motivado. Aí, como ele tinha um contrato vitalício com a Globo, não permitia que ele fizesse propaganda. Aí a Globo o pagava 5 milhões. Agora, quando a Globo bota para ele ganhar 800 mil reais, aí a Globo libera para ele poder fazer a propaganda, e aí Galvão Bueno volta, né, até ganhar muito mais quando ele era, né, tinha ali seu contrato com a Globo. Galvão Bueno hoje, ele faz propaganda para 8 marcas e cobra 1 milhão de reais. Então, o dinheiro, o salário de Galvão Bueno por mês agora está 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. E depois da Copa ele vai fazer a sua aposentadoria, mas parece, né? Você vê como é que as coisas são, você vê, ele passou pelo momento agora do Covid, mas foi lá para a Copa e tá lá, pô, feliz da vida. É um cara de visão, é um cara que é empreendedor, e após a Copa parece que já está vendo aí a Globo para que ele possa estar nas Olimpíadas aí que vai vir agora. E também o que acontece, ele já tem os seus contratos de publicidade para depois, né, da Copa. Então, Galvão Bueno é o outro que está aí se reinventando, poderia desanimar, pensar, não. E outra coisa, Galvão Bueno, a história dele não é só a Globo, né, porque no início ele teve uma desavença com a Globo, isso lá em 1980, por aí assim, aí o Galvão, 80 não, já 89, década de 80 para 90, Galvão Bueno sai da Globo, vai para a rede OM, que era a CNT atual, e a Globo, quando o Galvão Bueno chega na rede OM, uma emissora fraca, sem condições, igual a CNT é hoje, né? O que acontece? Lá, Galvão Bueno deu picos altíssimos de audiência, o que fez com que a Globo chamasse novamente, e está lá até hoje. A outra também é a Fátima Bernardes. Sucesso garantido, Jornal Nacional, Encontro. Ela foi quem deu a ideia para a formação do Encontro. Aí o que acontece? Depois do seu casamento ter terminado com o William Bonner, ela consegue se reencontrar no amor, e agora ela, né, depois de uma carreira já consolidada, ela poderia pensar em parar. Agora a Fátima Bernardes vai apresentar aí o The Voice. Então, e a gente vai falar depois muito mais. Então, meu amigo, minha amiga, não desista, segue em frente, vá. Dá para fazer, dá para conquistar. Em meia crise, como Coca-Cola, Galvão Bueno, Fátima Bernardes, essas pessoas conseguiram, né, se reinventar. Estão aí hoje com grande sucesso. Estou mostrando para todo mundo que é possível sim sonhar e conseguir, tá bom? Eu sou o Valdir Carvalho, esteja com a gente nas nossas redes sociais e também na nossa Rádio Metrópole, que agora também é rede de rádio. Beijo no coração e até a próxima.